Olá, eu sou o Fernando Frias, professor de filosofia, matéria de ciências humanas e suas tecnologias. Nessa aula nós conheceremos um pouco sobre os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, as ODS, estudaremos como os primeiros filósofos passaram a se preocupar com a boa convivência em sociedade e veremos um pouco sobre a história da filosofia, ética e felicidade. Por fim, observaremos como tudo isso ainda está presente em nossa sociedade. Vamos falar um pouquinho então o que são ODSs. ODS são Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Não é difícil você olhar para o local onde você vive, para a sociedade e entender que ela tem vários problemas, né? Excesso de lixo que nós produzimos, desigualdade social, injustiças e muitos outros problemas que nós podemos listar num pequeno passeio que nós fazemos pelo nosso bairro, pela rua onde nós vivemos. Muito bem. O que é desenvolvimento sustentável? Viver de forma sustentável é viver de uma maneira que a gente não destrua todos os recursos naturais da sociedade, da natureza, que a gente vive em harmonia com as pessoas que estão ao nosso redor, que os governos pensem na sociedade como um todo e os políticos, de uma forma geral, pensem na sociedade, as empresas trabalhem para que tudo viva em harmonia. Pensando nisso, a ONU, Organização das Nações Unidas, resolveu fazer uma série de objetivos que busquem harmonizar os maiores problemas da sociedade. Esses são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, criou 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Entre eles estão erradicar a pobreza, acabar com a fome, melhorar a vida na água, a vida na terra, preservar o meio ambiente, diminuir as desigualdades, melhorar as instituições, entre muitos outros. Dentro desses objetivos, existem 169 metas para melhorar a nossa vida, melhorar tudo o que acontece ao nosso redor. Dessa forma, todos os países que fazem parte da ONU vão desenvolvendo pequenas atitudes, pequenas ações, e assim todo mundo ajuda. Os governos, as escolas, os hospitais e até mesmo o cidadão comum, até mesmo você, pode ajudar para tentar alcançar uma meta e no final de 2030, que é o tempo limite para alcançar os objetivos, vai se fazer vai se contabilizar tudo que foi feito e tentar entender o quanto que o mundo melhorou a partir da ação conjunta para buscar os objetivos para o desenvolvimento sustentável. E aí a gente vai falar um pouquinho então sobre como a história da filosofia se liga a esses objetivos para o desenvolvimento sustentável. Muito bem, a gente vai ter que voltar um pouco lá atrás agora, né? No início da filosofia. Vamos pensar assim, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. A filosofia, o conhecimento, ele era passado por meio de mitos, de mitologia. A mitologia grega, né, era a forma de transmitir o conhecimento, as mitologias de uma forma geral era a forma de transmitir o conhecimento. Em um determinado momento, por volta de 600, 700 anos antes de Cristo, algumas pessoas passaram a se preocupar com o funcionamento da natureza. Eles queriam entender como a natureza funcionava. Por que determinada árvore nascia em determinado local com mais facilidade, em outro com menos facilidade? Porque existia um período de seca e outro período de chuva. Enfim, o que era água? Todas essas eram perguntas dos filósofos da natureza, que também são conhecidos como filósofos pré-socráticos. Essas pessoas começaram a decifrar a natureza e começaram a inventar a matemática, começaram a pensar nas questões da física. Eles chamavam isso de physis. Bom, a coisa foi andando, a filosofia foi evoluindo, né? Esses pensadores passaram a entender muitas coisas da natureza, muitas coisas ao seu redor, e em um determinado momento, algumas pessoas passaram a usar um conhecimento mais profundo, essa análise profunda sobre o funcionamento das coisas, para aplicar isso na sociedade. A política já existia, a cidade já existia, as coisas já aconteciam, as pessoas já se organizavam de uma determinada forma,
mas algumas pessoas queriam entender como é que era esse funcionamento. E aí eles trouxeram esse conhecimento que era utilizado na análise da natureza para a vida social. Quem são essas pessoas? Esses são os filósofos muito importantes. Nós estamos falando dos filósofos clássicos. Estamos falando do Sócrates, o filósofo, talvez um dos mais importantes filósofos de todos os tempos. Estamos falando do Platão, discípulo de Sócrates. Estamos falando do aluno do Platão, o Aristóteles. Então, a filosofia clássica nasce da necessidade de entender a vida social. E o que era entender a vida social? Era entender de uma forma mais profunda a política, entender a ética, entender a justiça, entender os valores humanos, entender a felicidade. É um pouquinho do que a gente vai ver nos próximos slides. Muito bem, o que é a filosofia, né? Agora você deve estar se perguntando, mas por que será que a filosofia foi se preocupar com a vida social? Muitas vezes a gente vê os filósofos, né, analisando coisas profundas, teorias complexas, né? Mas esse momento da filosofia clássica retrata a filosofia como ela é. Não é um bicho de 7 cabeças. A filosofia é parte da nossa vida. A filosofia serve para a gente refletir sobre as questões que acontecem ao nosso redor, sobre a nossa realidade social, né? Aqui tem um quadro que você pode ver, né? Olhe sobre tela, um menino andando nos trilhos do trem. E quando a gente fala de filosofia, a gente pode refletir um pouco sobre esse quadro, né? Uma paisagem bonita e existe ali um trilho e aquele menino anda pelo trilho. Aquele trilho te leva a algum lugar. A filosofia sempre nos leva a algum lugar. Que lugar é esse? Um lugar complexo. A entender a realidade tal como ela é, a refletir sobre a realidade, a refletir profundamente sobre a realidade na qual nós, seres humanos, estamos inseridos. Então a filosofia é isso, né? Ela não é um bicho de 7 cabeças, ela é uma coisa que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas ela é profunda e nessa profundidade é que ela constrói a sua complexidade. Muito bem, falando um pouquinho sobre ética, nós vamos falar sobre o primeiro filósofo que se preocupou a escrever sobre esse assunto, escreveu o primeiro livro sobre ética. Esse filósofo é o Aristóteles. Nós falamos lá do Sócrates, né? Foi o filósofo que fez essa mudança, ele conversava com as pessoas na sociedade, em Atenas. Teve um amigo muito próximo, que é o Platão, que foi o discípulo do Sócrates, escreveu todos os seus livros, ali a maioria deles, com o Sócrates como personagem principal. E nós tivemos um aluno do Platão, que é o Aristóteles. O Aristóteles escreveu sobre várias coisas da sociedade. Sobre metafísica, sobre física, e escreveu sobre uma na qual ele é muito conhecido, que é a ética. Aristóteles escreve um livro muito importante que é chamado Ética para Nicômaco. Nesse livro, ele vai deixar quem é Nicômaco, né? Nicômaco é o filho do Aristóteles, ele vai deixar para o filho dele aquilo que ele acredita ser o mais importante da teoria dele, o mais importante dos estudos dele. É o livro que descreve como as pessoas podem buscar uma organização na sociedade. Dessa forma, a sociedade vai melhorar para todo mundo, vai funcionar de uma forma plena, vai funcionar de uma forma justa, bacana, igualitária. Buscar essa ética seria buscar a própria felicidade. E o que seria felicidade? A felicidade seria os seres humanos fazerem aquilo que eles fazem de melhor, aquilo que deveria ser o melhor ato do ser humano. São as virtudes. As virtudes talvez são as ações mais valiosas do humano. Por quê? As virtudes são as ações moralmente corretas, as ações que visam colocar a sociedade em harmonia, em equilíbrio. Então, ele deixa esse livro para o Nicômaco e para todos nós refletirmos um pouco sobre as virtudes e sobre as ações humanas em sociedade. E aí nós falamos um pouquinho sobre vida boa, né? Aí dentro das virtudes a gente pode pensar um pouquinho em vida boa também. Nós vamos pensar em vida boa com 2 filósofos, que é o Aristóteles e daqui a pouco a gente vai conhecer um filósofo que também falou sobre vida boa. Vida boa, o que seria vida boa, né? Vida boa seria a vida feliz, seria a vida equilibrada, seria a vida que, antes de tudo, é uma vida refletida
sobre o que é melhor para mim e o que é melhor para todas as pessoas na sociedade. É uma vida tranquila, uma vida que garante a todos a liberdade de viver bem. Muito bem, a gente pode pensar, mas como é que a gente vai pensar em vida boa agora, né, na nossa vida social? O que seria exatamente vida boa? O que seria equilíbrio? Vou dar um exemplo para você. Imagina que você chegou no metrô. Todo mundo quer a vida boa, né? A vida feliz, a vida que nós temos assim uma tranquilidade. Então no metrô a vida boa seria o quê? Cheguei lá na porta do metrô, tá vazio, eu entro, né? E sento e sigo minha viagem. Mas acontece que quem já pegou o metrô em São Paulo ou até em outras capitais, geralmente o metrô é bem lotado, né? É bem cheio. Então, o que seria a ideia de vida boa? Seria uma ideia de vida boa para mim e para todos os outros. Então eu não posso chegar lá no metrô e passar na frente de todo mundo porque eu quero a minha vida boa. Não, vida boa desse jeito não funciona, né? Aliás, Aristóteles justamente fala que a vida boa é uma vida que faz com que a gente controle os nossos instintos para poder viver bem na sociedade, né? Dessa forma, nós teríamos a razão como princípio fundamental. Então, o que eu faço? Eu entendo que a minha vida boa, que seria aí sentado no metrô, tem que também garantir a vida boa de todo mundo. Então, o que eu faço? Eu garanto o caminho de todo mundo, eu garanto a chegada de todas as pessoas, quem chegou primeiro, porque quem chegou primeiro tem direito, né, a entrar primeiro no metrô. Isso é um princípio fundamental, a garantia de vida boa para todos, afinal todo mundo quer ir sentado, quer ir tranquilo para o seu destino. Então o que eu faço? Eu espero pacientemente a minha vez. E aí a gente vai falar, mas e aí, seria uma virtude já isso? Não, a gente sabe o quê? Quando a gente vai pegar o metrô, tem todos nós e tem as pessoas de idade, os idosos, tem as crianças, as mulheres com crianças de colo, as mulheres grávidas, né, as pessoas com deficiência física. Todas essas pessoas, para terem a sua vida boa garantida, uma vez que eles têm mais dificuldade de locomoção, mais dificuldade de chegar até a porta do metrô com rapidez, essas pessoas deveriam ter prioridade. Aí é que está a virtude da solidariedade, a virtude do respeito também somado a isso. Então a virtude seria eu controlar o meu instinto de querer uma vida boa, de querer ir sentado, para poder aguardar a minha vez, garantindo a vida boa de todo mundo e sendo virtuoso, entendendo que as pessoas que precisam podem passar na frente, elas podem ter prioridade. Imagina se a sociedade, você que já pegou o metrô deve estar se perguntando, né? Aonde é que existe esse metrô? Pois é, imagine se todos nós passássemos a pensar na ética de Aristóteles, passássemos a utilizar essa ética de Aristóteles. Também não está tudo perdido. Quando a gente pega o metrô, a gente vê que tem muita gente que respeita, muita gente que segue um pouco desses princípios. Mas essa é a ideia principal. Se nós seguíssemos esse equilíbrio, tudo seguiria bem e tudo andaria de uma forma mais pacífica e harmônica. Vamos falar então de um outro filósofo, e aí agora saindo da filosofia clássica e seguindo na filosofia helenística. O que é filosofia helenística? É a filosofia, vamos dizer assim, que segue, continua dando sequência à cultura grega, mas que se espalha pelo mundo, né, que se espalha por todos os continentes. E até hoje a gente está aqui falando um pouco de filosofia, né, conhecendo, recorrendo aos filósofos antigos por conta dessa difusão do conhecimento que aconteceu após a filosofia clássica. Então eu vou apresentar para vocês um filósofo chamado Epícoro. Epícoro é o filósofo da felicidade, né? É o filósofo do prazer. Aí você vai falar assim, nossa, mas filósofo do prazer, então, o que prazer tem a ver com ética? Muita coisa, tudo tem a ver com ética, né? Epícoro vai buscar o prazer de forma moderada. Ele vai dizer que o prazer é a ausência da dor em primeira instância. Então, quando eu estou bem, quando eu estou tranquilo, quando eu não tenho dor, aí esse seria o prazer. E aí, a partir desse momento, eu posso encontrar mais prazer ainda em pequenas coisas da vida. Ele vai dizer assim, não adianta eu querer buscar um prazer e comer um monte de coisa, porque uma das formas de procurar prazer é a alimentação, né? Então a gente pensa aquele banquete, aquela comida boa, e aí eu vou lá e vou comer um monte porque eu quero alcançar aquele prazer, como, e depois fico passando mal, né? Fico com dor de barriga, tenho uma consequência desse prazer. Ele vai dizer assim que o prazer verdadeiro não traz consequências dolorosas. Então, o prazer é a ausência da dor. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, buscar a ausência da dor. E depois, moderadamente,
buscar os pequenos prazeres. Então, por exemplo, nessa questão da alimentação, posso lá me alimentar com moderação, buscando os pequenos prazeres da vida, né? Dessa forma, eu posso olhar ao meu redor e entender que existem muitas coisas que me dão ao longo da minha vida, ao longo do meu dia, pequenos prazeres. E aí a contemplação desses pequenos prazeres é o ápice da felicidade para o Epícoro. E dessa forma, com pequenos prazeres, todo mundo teria a possibilidade de viver uma vida plena e feliz, né? Ele vai dizer, inclusive, que as pessoas que buscam muito poder ou um prazer muito complexo acabam não aproveitando de forma verdadeira todas essas coisas, né? Então, a ética para ele seria também o equilíbrio do prazer e da felicidade, né? Buscando a ausência da dor e a moderação no seu dia a dia, a moderação dos prazeres da vida. Muito bem, né? E aí a gente vai entender aqui, a partir de tudo isso que a gente falou, para que serve a filosofia então? Por que eu preciso pensar melhor sobre tudo isso? A filosofia serve para eu poder refletir sobre a felicidade, sobre a ética, sobre o prazer, sobre as coisas que de fato me fazem bem. A filosofia seria algo que eu deveria fazer todos os dias para viver melhor, para viver mais feliz, para viver corretamente. Dessa forma, eu iria garantir, né, a minha vida boa e a vida boa de todas as pessoas. Agora eu quero ver se você está aí prestando atenção, quero ver se você entendeu tudo aquilo que eu falei. E aí vem uma questão para você aí. Responda essa questão. Muito bem, correto? Tá você que respondeu a questão ética e da política. Muito bem. Após, né, o início da filosofia clássica, os filósofos passam a se preocupar com as questões sociais. Portanto, eles passam a se preocupar com as questões éticas, políticas e sociais. Muito bem. Para finalizar, aqui eu vou deixar uma reflexão para vocês. Eu quero que vocês pesquisem lá o link Saiba Mais, tem um texto do Epícoro para vocês analisarem. Quero que vocês pesquisem todos os links que estão disponíveis e respondam as questões que vão revisar todos esses estudos. O filósofo Mário Sérgio Cortella nos deixou essa reflexão muito importante, que é assim: vivemos em um grande condomínio chamado sociedade. A ética seria a forma de pensarmos como vivermos em conjunto nessa sociedade e como cuidamos do local onde vivemos. Reflita e bons estudos!